O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou uma atitude que ninguém esperava, que surpreendeu a mídia mundial. E se comparado aí com Bolsonaro, as atitudes foram bem diferentes. Eu vou trazer um corte aqui para você, que você vai se surpreender, vai ficar estarrecido, que a notícia é avassaladora. Vem comigo para esse corte aqui, mas antes, comenta aqui embaixo nesse vídeo o que você acha das ações do presidente Lula. Você apoia as ações? Você tem apoiado o governo? Você está otimista? Comenta aqui, por favor, quero saber sua opinião. Já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que todo dia eu vou trazer as notícias mais relevantes do Brasil. E doa quem doer, de forma imparcial. Vem comigo aqui, mas não deixe de comentar não, se você apoia ou não esse governo, se está gostando ou não. Vem comigo aqui, vem. Vamos lá. Participando de um almoço de Natal com um grupo de brasileiros repatriados na faixa de Gaza e parentes palestinos que chegaram ao Brasil no fim de semana. Pedro Teixeira tem as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Caio? Bom Natal para você e para todo mundo que está na mesa aqui com a gente, para quem nos acompanha. Nesta segunda-feira, o presidente Lula visitou rapidamente um grupo de 20 repatriados que ainda estão em um hotel de trânsito da Força Aérea Brasileira aqui na base aérea de Brasília. Eles retornaram da faixa de Gaza neste final de semana, permanecem até que eles sejam levados ou ao encontro de familiares ou amigos dos quais eles vão viver aqui no Brasil nestes próximos meses, ou então para um abrigo muito provavelmente no interior de São Paulo. Nesta visita, o presidente voltou a ressaltar que pretende cobrar nas Nações Unidas a criação do Estado palestino e também colocou novamente o governo brasileiro à disposição para o retorno eventual de familiares ou de brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza. Este final de semana, o presidente Lula aproveitou para fazer alguns movimentos, algumas falas, esta aos repatriados, e também ontem ele fez o tradicional pronunciamento de Natal, falando um pouquinho sobre as ações do governo neste ano, ressaltando a retomada de programas sociais, por exemplo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, a aprovação da reforma tributária, onde o governo entende que avançou em questões econômicas importantes para tentar construir um caminho para 2024. Também falou do processo que ele chamou de redemocratização, um movimento de união com os presidentes dos três poderes a partir do dia 8 de janeiro. Ele inclusive citou aquela data no seu pronunciamento. Muito provavelmente estes foram os dois últimos compromissos oficiais do presidente Lula em 2023, isso porque amanhã, Caio, ele deve viajar para uma base naval da Marinha que fica na região de Mangaratiba. O presidente deve passar a virada do ano por lá, viu, Caio? Volto contigo. Olá, Pedro, muito obrigado. Bom Natal para você e sua família. Bom, vamos lá, André, na declaração ali, no discurso, na fala do presidente Lula, na cerimônia de Natal, fez um balanço extremamente positivo, né? Era de se esperar da gestão dele. Você fez pesquisas ao longo do ano, uma mais recente de algumas semanas atrás. O que você destacaria neste primeiro ano de governo Lula 3? Quais aspectos sim foram positivos, quais aspectos não foram positivos? A última pesquisa mostra uma certa deterioração da popularidade do governo Lula. A gente viu pela primeira vez o nível de aprovação empatando na marca de erro com o nível de desaprovação, também o último empatando com o impeachment do governo. Em parte, essa tendência de erosão pode ser considerada natural para um primeiro ano de mandato, visto que a gente teve uma eleição muito polarizada, que foi determinada por uma vitória de apenas 2 pontos percentuais do Lula no segundo turno contra o Bolsonaro. Então, os níveis iniciais de aprovação que o Lula tinha apareciam até como nível de referência uma âncora que aponta para apenas mais ou menos metade do eleitorado
como âncora natural de estabilização para a aprovação do governo. É mais ou menos isso que aconteceu ao longo desse ano. A gente está convergindo então esse 50-50, que foi o que marcou a eleição. O que eu diria em relação a isso é que, de um lado, a gente pode identificar isso como natural, ou tinha, evidentemente, uma grande expectativa depois de todo o sofrimento do país durante a pandemia de Covid-19, não apenas em termos da emergência sanitária, mas também do custo econômico que isso marcou na vida dos brasileiros. Essa expectativa era muito grande em relação à retomada na economia, em relação a uma ação muito mais dinâmica do governo, em termos de endereçar grandes desafios que o país vive em todos os setores, e que inevitavelmente, por mais que muitos dos indicadores, inclusive melhoraram, né, na parte econômica a gente viu uma dinâmica relativamente positiva ao longo deste primeiro ano, em termos de indicadores de crescimento econômico. Também vimos a aprovação de uma reforma tributária de grande importância para o desenvolvimento do país no médio e longo prazo, mas mesmo assim, inevitavelmente, acho que as expectativas eram grandes demais para serem superadas relativo ao que a população estava esperando depois do governo Bolsonaro em termos de entregas. Então, de um lado, tem uma dinâmica natural. Mas eu diria que tem alguns pontos preocupantes depois de um ano de mandato para este governo, em dois temas específicos. Primeiro, uma tendência de desaprovação no Nordeste, que tradicionalmente era o repositório principal de popularidade pessoal do Lula e também de votos para o Partido dos Trabalhadores, para a esquerda de forma mais geral. A gente está vendo no Nordeste uma concentração muito clara da crise na segurança pública, que estamos com Bahia, Ceará, Norte. Desculpa te interromper, a gente vai esmiuçar melhor os dados. Eu queria, inclusive, continuar com esse detalhamento maior dos dados. Deixa eu só jogar, só para fazer uma parada e jogar para o Edivaldo, porque dessas pesquisas todas, depois a gente parte para o aspecto regional que você está colocando. Aqui na primeira fala você colocou bastante coisa interessante. Tem uma pesquisa, Edivaldo, recente, eu não sei se é da Atlas, mas é muito Genial Quest, que coloca elementos de política externa, né? Quando você coloca as maiores críticas ao governo Lula por parte dos entrevistados, 5 questões diretamente relacionadas no topo à política externa: viagens internacionais, aliança com Venezuela, não considerar Hamas terrorista, a não finalização do acordo União Europeia e Mercosul, e também o discurso de que os Estados Unidos e a Europa têm culpa na guerra da Ucrânia. Na sua percepção, a população compreende esses fatores de política externa e é um ponto crítico do governo? Esse é um aspecto interessante porque no Lula 2 a política externa foi usada para provar para a audiência de esquerda, para o eleitorado de esquerda, o eleitorado petista, que o Lula continuava sendo de esquerda enquanto ele adotava, levava adiante a política econômica do Fernando Henrique Cardoso. Então, como uma forma de compensar essa conversão ao que eles mesmos haviam rotulado de forma pejorativa como neoliberalismo, então eles faziam todos esses acenos de parceria, de camaradagem com Cuba, com Venezuela, com Irã. E aí, me responde, você concorda que o presidente Lula viaja demais? É mais ou menos isso que eles estão falando aqui nessa matéria. Você concorda? Você acha que as viagens do presidente Lula, de alguma forma, impactam no seu governo negativamente? Você acha que agora, nesse momento, o Brasil está melhor ou pior do que o Brasil na mesma época, tipo dezembro, final de dezembro, que no ano passado? Você acha que os preços do supermercado eles reduziram, aumentaram? Seu poder de compra melhorou? Eu queria saber a sua opinião. Sincero, o que você pensa disso? Tá melhor, tá pior? Estou conseguindo comprar mais? Tem mais emprego? Ou não tem mais emprego? Deixa aqui os comentários, deixa aqui para mim o que você pensa em relação a isso,
que é muito importante. Tamo junto, quando tiver mais notícia eu trago aqui para vocês, viu? Fui!